Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade. Eu sou a Amanda Carvalho e o dia de hoje é um dia para a gente falar sobre vibração, normalmente na quarta da vibração, mas eu vim aqui para tentar fazer um vídeo reflexivo sobre algumas coisas que têm me acontecido ultimamente, que eu gostaria de trazer essas reflexões aqui com vocês. Eu não preparei uma pauta, nem um script, eu só quero realmente conversar. E quem sabe se fizer sentido alguma das coisas que eu tenho para falar aqui para vocês, que de repente você possa interagir nos comentários também e dizer sobre o que você pensa sobre esses pontos que eu colocar aqui. Mas antes, aquele pedido básico, que se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like nesse vídeo. Bom, o que eu queria falar um pouco hoje é sobre essa questão, até que ponto, que as práticas meditativas e as vibrações por si só podem nos ajudar a trabalhar os nossos processos internos para a gente ficar bem, para a gente ficar equilibrado, para a gente ficar feliz. Eu tenho percebido que nos meus processos, como eu já comentei aqui outras vezes no canal, muitas das minhas sensibilidades energéticas, dos meus desconfortos, não provém só das mudanças da vibração do planeta, por conta da gente estar nessa fase de transição planetária, do planeta Terra estar de fato recebendo, do universo, dos seres estelares, da espiritualidade maior, vibrações mais elevadas para o planeta mudar, de nível de consciência. Se você não sabe, o planeta ele tá nessa fase de transição para a gente conseguir elevar o nosso padrão consciencial para a quinta dimensão, e sutilizar mais também a nossa matéria. E apesar de ser uma longa jornada, para a gente chegar até lá, essa fase que a gente está vivenciando, ela é extremamente importante para que a gente consiga começar a aderir na nossa vida, no nosso dia a dia, práticas e vivências que a gente considera importante para esse futuro do planeta Terra. E são justamente, essas práticas, essas meditações que eu tento trazer aqui para o canal. No começo eu tentava fazer em forma de live e as lives não deram tão certo quanto eu imaginei, porque a questão de você fazer uma vibração, uma prece ao vivo, é que naquele momento você consiga aderir o maior número de pessoas, para as pessoas orarem e vibrarem ao mesmo tempo e com certeza fortalecer, potencializar o efeito dessas energias, seja para qualquer direcionamento que estiver sendo feito ali naquele trabalho, E aí eu optei por fazer as meditações gravadas, mas uma coisa que eu tenho percebido nos meus próprios movimentos é que nem sempre só a meditação resolve tudo, Às vezes eu tenho a impressão de que basta você querer vibrar ou meditar ou fazer alguma coisa nesse sentido que as coisas vão começar a mudar. Mas existe um outro componente que pelo menos para mim tem feito bastante sentido, que é também como que anda meu nível emocional, como que estão os meus sentimentos e os meus pensamentos, Eu tenho lido com muito custo
um livro chamado Caminhos de um Aprendiz, da médium Alu Gamache, e é um livro muito bacana, né? Ensina muita coisa. E eu tenho lido ele muito paulatinamente, né? Porque são muitos ensinamentos, são muitos conteúdos ali e requer muita reflexão. Então eu leio muito devagar porque, enfim, talvez os meus processos mentais não sejam tão rápidos assim para assimilar esses conteúdos como das outras pessoas, mas quando eu tô lendo conteúdo espiritual, eu gosto de ler devagar, porque eu gosto de refletir, eu gosto de ter um tempo para marinar aquele conteúdo, para absorver. Tem alguns conteúdos que quando eu leio mexem muito com o meu emocional, me deixam bastante tocada, né? Então eu vivencio esses processos energéticos no meu tempo. E quase no final do livro, o mentor dela, né, ele começa a explicar, ela fazendo os trabalhos na 10ª casa astral, que é as casas astrais. Eu não entendi, acho que é como se fosse um complemento, né, das colônias espirituais, ou elas atuam em conjunto, né, no plano astral. E cada casa, né, o livro fala que são 12 casas astrais, e cada casa tem um trabalho diferente, né? Cada casa tem um propósito diferente. E quase no final do livro, quando ela vai visitar em projeção astral a 10ª casa, ele começa a explicar para ela como que funcionam essa questão das emoções e dos sentimentos, né? Como que atua também o nosso pensamento, qual é a diferença de pensamento e imaginação, né? Uma está ligado ao real, que é o pensamento, a imaginação está ligado àquilo que não é real. As emoções são frutos dos sentimentos, é a materialização do sentimento, e ele vai explicando esse processo. Quando eles estão em desequilíbrio, obviamente isso afeta, né, o nosso sistema energético, que são os nossos chakras, e isso compromete também a nossa percepção de mundo, uma série de coisas. E aí eu percebi que, às vezes, mesmo nos dias que a gente fala, não, vou meditar, eu quero tentar elevar minha vibração, eu quero tentar me sentir bem, eu quero tentar me sentir melhor, ajuda, mas se a nossa mente, né, se o nosso coração tá conturbado, se a gente tá vivenciando as nossas emoções em distorção, se a gente tá às vezes cercado por outras questões que precisam de acompanhamentos mais profundos, seja de nós mesmos, seja de, sei lá, um profissional, um especialista, não adianta, né, você querer ficar o dia inteiro meditando e esquecer também que você precisa vivenciar uma série de outras coisas, né? E eu comecei a pensar bastante sobre isso, que às vezes tem dias que a meditação por si só, o exercício meditativo, ele não é o suficiente, né? Tem pessoas que abandonam tudo na vida só para ficar meditando ali, e eu não acho também isso prático, eu não acho isso real, porque a gente está aqui para vivenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para a gente trabalhar os nossos pensamentos, né? Para a gente poder colocar em prática as nossas energias, as nossas intenções, né? E se você tiver, por exemplo, com algum dos seus chakras desalinhados, talvez a meditação por si só, ela não vai ter a mesma eficácia, porque você não está apto a captar e receber essas energias mais sutis que a meditação proporciona do universo ou dos mentores que estão ali tentando se conectar com você. Então, ela por si só não vai fazer todo o trabalho, né? E eu comecei a perceber na minha rotina que eu não sei se foi uma visão ilusória que eu criei com base nos conteúdos que eu consumi, de que a espiritualidade, muitas vezes as pessoas falam só das partes boas, né? Até nas projeções astrais, todo mundo vai para os lugares bonitos, todo mundo vivencia e vê coisas maravilhosas, todo mundo fala
dos processos espirituais, que a gente tem que se manter elevado o tempo todo, que a gente não pode deixar baixar nossa vibração de jeito nenhum. E eu percebi o quanto que esse pensamento estava me contaminando, porque chegou num momento que eu comecei a me comparar com as outras pessoas, e isso também fala nesse livro, foi isso também que me trouxe esse gatilho, assim, para ficar pensando sobre isso, quanto que a comparação, ela é ruim nesse aspecto, né, porque a gente imagina que aquilo é o ideal. E nesse livro, inclusive, comenta, né, que quando a gente entra nesse processo comparativo, a gente começa a querer vivenciar a vida que não é nossa, né? São processos e vivências que são das outras pessoas, não são nossos. E isso coloca a gente numa situação muito dolorida, porque a gente começa a querer e desejar coisas que não nos pertencem, não sabendo, inclusive, nos colocar no nosso lugar para poder identificar quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas reais vivências que a gente precisa passar, né? Enfim, todo esse movimento, todo esse processo de análise, toda essa reflexão me colocou numa visão de mundo, de mim mesma, bastante diferente do que eu estava acostumada, que justamente entender que isso que eu estava fazendo não estava me fazendo bem, e que vão ter dias que eu vou precisar me aprofundar mais nas minhas sombras, nesses sentimentos que me magoam, como uma forma também de passar por esse processo de cura, de passar por esse processo de libertação de mim mesma, de libertação de tudo que eu tô sentindo, de tentar, enfim, fazer com que as coisas melhorem, por mais que eu não esteja naquele dia com a minha vibração mais alta, por mais que de repente o que vai me fazer se sentir bem não é ficar jogando energia pro universo, vai ser justamente o oposto. Eu vou precisar me afundar um pouco naquele sentimento, tentar entender o que esse sentimento está tentando me dizer, tentar entender um pouco o que essas sensações ruins estão tentando me passar, né? Às vezes, de repente, eu preciso direcionar isso para alguma coisa, tirar isso do meu sistema, para que aí sim eu consiga, de fato, o dia que eu quiser meditar e sentar, a meditação, realmente a vibração, ela vai surtir o efeito desejado, né? A gente percebe isso muito também nos nossos padrões de oração. Eu percebo que, por exemplo, quando eu tô muito triste, né, e eu tô muito chateada com alguma coisa, eu tenho algum sentimento dentro de mim que às vezes eu percebo que pelos processos, né, de limpeza e tratamentos que eu já passei, e eu acredito que eu ainda passo no plano espiritual, isso acaba mexendo, né, com memórias antigas, com emoções que estavam há muito tempo arquivadas, e essas energias que não têm mais serventia no meu sistema, elas precisam sair. E quando isso acontece, né, eu sinto que as orações, elas também têm um impacto diferente. Quando eu tô triste e eu vou orar, eu sei que eu tô sendo ouvida, eu sei que a espiritualidade tá ali me acompanhando, me auxiliando, mas não tem como você, como algumas pessoas falam, né, de você entrar em estado de graça. Agora, quando eu tô bem e quando eu faço uma oração forte, a reverberação dessa oração no meu sistema, ela é completamente diferente, né? Quando eu tô bem, eu vou fazer uma oração, você realmente sente aquela energia luminosa entrando em você, né? Você realmente sente aquela energia te deixando mais leve. Quem é mais sensível, né, às energias, vai sentir o éter, que ele é geladinho, né? Às vezes você começa a orar muito forte, em silêncio ali, você sente que o ar fica mais frio. É porque são energias etéricas, né, que você tá percebendo ali, energias mais sutis, né, porque o éter, ele é a contraparte sutil da matéria. E quando a gente tá triste e a gente faz esse mesmo movimento, você percebe que talvez a oração ela te traga um certo alívio, porque às vezes você tá ali, você se emociona, você coloca aquilo para fora,
Mas como você está envolto, né, dessas energias mais densas, naquele momento essas energias mais sutis provavelmente não vão conseguir penetrar em você, né? E eu tô contando tudo isso porque o que eu quero dizer? Se você de repente tá passando por alguma situação ou em algum momento, né? Porque a gente sempre vai ter altos e baixos. Você tá passando por algum momento na sua vida que você tá mais para baixo do que para cima, saiba que ficar só meditando, acendendo incenso e achando que isso vai resolver os seus problemas por conta própria, não vai. Às vezes você precisa procurar um tratamento diferenciado, procurar uma orientação de outra pessoa. Se você sabe que o seu problema é de ordem espiritual, buscar uma ajuda apropriada, né? A gente tem que entender que a gente está num planeta que nem sempre a nossa vibração ela vai estar alta o tempo todo. Nem sempre a gente vai acordar todos os dias querendo fazer 1 milhão de coisas e meditar e orar e vai ser tudo incrível, trabalhar, ter aquela disposição, né? Isso também é irreal. Isso é viver num mundo de fantasias, não é assim que acontece. Vão ter dias que, quando principalmente, né, essa época que a gente tá saindo do carnaval, tá entrando na quaresma, né, por mais que você não seja católico, as energias da quaresma, elas acabam afetando todo mundo. E às vezes são energias muito baixas, você sente isso. Quando tá acontecendo, por exemplo, agora aqui recentemente, né, a gente teve aquele cataclismo na Turquia e na Síria, e as pessoas desencarnaram em massa. Isso reverbera no planeta inteiro, porque tá todo mundo conectado. O carnaval também, por mais que para muitas pessoas, né, o carnaval ele é uma época de celebração e de festa, mas energeticamente falando, é uma época do ano também que é muito densa, porque é um período muito sexualizado, é um período onde as energias sexuais mais densas, não purificadas, elas imperam, elas falam mais forte. Né, é uma época que também tem muita droga, tem muita bebida, então tudo isso afeta a psicosfera do Brasil, afeta a psicosfera do planeta. Todas essas coisas combinadas fazem com que vão ter dias, principalmente se você é uma pessoa mais conectada aos ciclos da natureza, você vai sentir, né, num dia de lua minguante, você vai sentir isso mais forte, você vai se sentir mais introspectivo, você vai sentir vontade às vezes de chorar, de perceber que as coisas não estão de repente como você imagina, e esses são ciclos e movimentos naturais do planeta Terra. Na verdade, por nós estarmos aqui vivenciando, por exemplo, né, falando dessa questão das fases da Lua, essas fases lunares, né, que a gente vivencia, elas foram dadas, né, do universo, da espiritualidade, né, do Criador, justamente para ser uma ferramenta para você vivenciar os seus processos e evoluir, né? Então é importante que você reconheça esses processos, que você se acolha nesses processos, que você não se compare, que você não, obviamente, consuma os conteúdos positivos, eles fazem muito bem, são conteúdos edificantes, né? São conteúdos que realmente vão te ajudar, mas eles sozinhos não fazem todo o trabalho. Existe uma parte dessa tarefa que é só sua. E aí você, dentro da sua intimidade, dentro da sua introspecção, tem que fazer uma análise e avaliar qual é a melhor forma, a forma mais saudável, que faz mais sentido para você de vivenciar os seus processos, e é de um jeito que realmente só vai fazer sentido para você, né? Se de repente as pessoas do seu entorno estão dizendo, sorria, vai ficar tudo bem, só que naquele dia você está sentindo que as coisas não estão bem por algum motivo, então vai investigar por que eu estou sentindo isso, por que esses pensamentos estão vindo à minha mente, será que é o meu inconsciente está tentando me dizer alguma coisa? Será que tem alguma coisa na minha vida que não está certo, que eu preciso mudar? Será que eu estou encaminhando para um desvio encarnatório, ou seja, eu não estou agindo de acordo com a programação que eu me propus a fazer nesse projeto de vida,
né? Será que eu estou sendo influenciado por energias externas à minha e estão tentando atuar sobre a minha vontade? Ou não, às vezes é uma questão do seu passado, às vezes a vida, né, tá te convidando a você desenterrar traumas para você de fato limpar o seu sistema, e isso vai envolver você de repente reavaliar os seus relacionamentos, as suas amizades, a sua família, o seu passado, de repente procurar um auxílio terapêutico para te ajudar nesse processo. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada. E é importante, né, que você respeite isso e respeite o tempo das outras pessoas também. Bom, era isso. Foi mais um desabafo mesmo, uma reflexão que eu quis trazer aqui para vocês. Não sei se isso vai fazer sentido, mas se você já teve alguma reflexão, já pensou sobre isso, enfim, ou tenha uma opinião a respeito, né? Eu gostaria de ouvir o seu comentário e convidar você a conhecer também os outros conteúdos aqui do canal, né? E se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar um like nesse vídeo, que ajuda bastante o meu trabalho. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo e tenha uma excelente semana. Beijos de luz. Tchau.